Ok. Pronto, aleluia. Deu, né? Bom, Deu. então vamos resumir. Fazendo o mapa, né? Em cima da árvore sefirotal da Janes, tá? Cujo mapa é esse daqui. Vocês estão vendo ainda ou não? Sumiu. Estamos vendo o mapa. Tá bom. Então, vou colocar Jane Sebastiana, nasceu 25 de março de 54, 6 horas da manhã, em São Bento, Paraíba. Paraíba. É que eu não estava enxergando que tinha uma faixa em cima, não sabia que era São Bento. Bom, então, a gente colocou agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar, primeiro, do 1 ao 10, os planetas, eles ficam nessas casas, ou seja, a casa onde eles estão no teu mapa não tem nada a ver com a árvore sefirotal. Ou seja, o lar que eles ganharam, a energia é a energia da Sefirote, né? Então, se você tem Plutão ali, Plutão em Leão, Plutão está sempre lá em cima da árvore, sempre no número 1, certo? Eu estava lendo um livro do Ian Sinclair, não sei se vocês conhecem, do Portal da Cabala, e ele coloca Júpiter aí, não Júpiter, Netuno. Você vê que como depende mesmo do cabalista, né? Colocar um ou outro planeta, Netuno no lugar de Plutão, Plutão no lugar de Netuno. Mas isso é uma coisa... vários, assim. Exato, exato. Mas eu falei que a minha ideia, quando eu aprendi, foi isso, que a pessoa falou, porque às vezes Netuno fica mais perto da Terra durante muitos anos, né? Porque são planetas lentos, um intercepta, o outro fica mais perto, o outro fica mais longe. Então, naquele período, o Netuno fica mais forte, se mostra mais. Atualmente, por exemplo, o Plutão que se mostra mais forte. Talvez com a entrada de Júpiter já seja um momento, eu precisaria olhar do ponto de vista astronômico o que está acontecendo, né? Para a gente saber qual dos dois está mais perto. Nas efemérides deveria dar, quando a gente olha as declinações. Bom, e aí você vai colocando em cada sefirote o planeta, né? Que seria Urano na 2, Saturno na 3, só que você coloca ali qual é o signo no qual ele está, tá? Porque o signo te diz de que forma ele vai se manifestar e aonde ele vai se manifestar. No teu caso, por exemplo, Urano na 4, em Câncer, fala de uma família que se separa, uma família que muda de casa, muda de país, muda de lugar para morar, e não é uma família que mora unida, mostra a possibilidade de separações, tá? Quais são os planetas que você está vendo, nesse caso, onde tem as linhas vermelhas, ou seja, onde tem quadraturas ou oposições? Então, o que aparece primeiro? O Sol. O Sol está em mau aspecto com o meio do céu, tá? Mas, nesse caso, o meio do céu não é um planeta. Não existe, não é um planeta, tá? Então, a gente não pode considerar, aqui na árvore sefirotal, não tem esse lugar, né? Esse lugar que se chama meio do céu. Então, ele, na realidade, não estaria fazendo aspecto com nenhum outro planeta, nenhum aspecto ruim, tá? Negativo. Então, o Sol, ele está isento, está ali no meio, bonitinho, no signo de Áries, se manifestando como um ariano, certo? O planeta que você vê no teu signo ascendente, que é o Marte, né? Que é o Áries, regido por Marte, lembre-se sempre que vai ser o fogo, né? Muito fogo, muito fogo, muito fogo, dá muitas inflamações, dá muitos acidentes, cortes, essas coisas, e também uma necessidade muito grande de se movimentar, porque você gasta muita energia. O teu corpo é um corpo de fogueira, né? Fogueira de São João, né? Você está pegando fogo o tempo inteiro, né? Haja energia. E aí, essa Vênus é que me chama mais atenção, porque ela tem 2 conflitos. Um com Urano, que é justamente, eu quero minha liberdade, especialmente liberdade de fazer as coisas que me dão prazer, né? Vênus não é o planeta do prazer? Sim. E aí, se alguém te tolhe o prazer, você se manda, né?
Você separa, você não fica com a pessoa, você não pode vivenciar com alguém que te prende. O fogo a gente não prende, né? Então, esse planeta Vênus, ele está em mau aspecto com Urano, certo? Na casa 4. Qual é o caminho que leva Vênus até Urano? Do lado direito da árvore, certo? Que é o lado da misericórdia, é o lado cinético. Você tem que subir até Resede, que é o Júpiter, e depois atravessar e subir até Rokmah, que é Urano. Esse que é o caminho do fluxo de energia, certo? Ali você encontra a roda como arcano de meditação, a roda. Eu coloquei lá, está escritinho lá na árvore que eu mandei para vocês. E depois tem o Resede, e depois tem o Papa, e depois você já encontra o teu Urano. Então, nesse lado é que você tem que fazer meditações sobre esses dois arcanos. A roda fala das mudanças na vida, as reviravoltas, um dia em cima, um dia embaixo. Quem está em cima pode cair, quem está embaixo pode subir, oportunidades estão para todos. Como eu aproveito essas oportunidades? Porque é Vênus e Júpiter. Então, ali tinha, talvez, o primeiro obstáculo que você venceu, na realidade. E eu vou em busca daquilo que me dá prazer e aquilo que vai me fazer crescer conforme minha ideia, e não seguindo uma ideia de outra pessoa. Certo? Então, ali você pode até ter já vivenciado isso, por causa da idade que a gente tem, a gente já vivenciou, tá? Mas tem gente que chega na nossa idade e continua com o mesmo problema, né? Repete, por quê? Porque tem um bloqueio. Aí você chega em Júpiter, tá? Júpiter te deu a capacidade de você expandir suas possibilidades e oportunidades de viver, tá? Te dá muito senso de justiça também, né? Esse Júpiter, tá? Subindo, você tem o Papa. Quando a gente fala do Papa, a gente fala da religiosidade. A busca de conhecimento através da religião, certo? O início do mundo, como é que o mundo foi feito, como é que ele começou, né? Te levou para Urano para conhecer as estrelas. É um caminho que você já iniciou, né? De uma certa forma, você já iniciou esse conhecimento. Eu nunca fui ligada à religião, aí eu fui mais estudando pela lógica e o crescimento, aí eu descobri, como é que se diz? Eu não descobri, eu me senti espírita, aí comecei a estudar. Exato. Você foi em busca da filosofia, porque isso é coisa de Júpiter, filosofia, né? na ciência e na filosofia, Sim. Aí eu vi que era tudo. Eu Era achava isso que te realmente dava a que resposta. eu galgava, que eu estava já vivenciando. Aí eu Exato. e pronto, Isso. Ok. eu me dei respostas a algumas perguntas, né, que eu tinha. Exato. Então, se você quiser fazer essa parte, você pode fazer, porque isso pode te abrir mais portas ao conhecimento, tá? Sempre 21 dias no arcano maior, que, aliás, a Susan comprou, você comprou o... Você pode comprar pela internet. Compra pela internet. Entra na Amazon, te manda num dia, meu. Sabe? É facinho. Tá? É que eu estou no interior e aqui não chega correio aqui. Não, mas eles não mandam pelo correio, eles mandam por outros meios. Ah, é? Eu vou ver. Ou no Mercado Livre. Mercado Livre são eles mesmos, tem as peruas dele que entregam. O Mercado Livre eu acho que ele entrega aqui. Então, pronto. Então, aí a gente vai pensar agora como é que está esse... Bom, o Urano também, ele está em mau aspecto com o meio do céu, mas também você não tem como mexer com isso, tá? E a outra coisa é o Netuno, que está em oposição a Vênus. Certo? Você está vendo essa linha vermelha entre Vênus e Netuno? De onde? De Vênus, que está na primeira casa, e Netuno, que está na 7. Ok. Que isso daí poderia te dar ilusões na parte do casamento, de quando você casou, o que aconteceu com esse marido, que tipo de marido você arrumou? Né? Podia ser um amor romântico, um amor que não foi real, ou seja, você teve ilusão,
E depois aquilo não se relacionou. De que signo que era teu marido? Só tive uma filha mesmo. Então, nem podia assim, considerar, sei lá, foi quase que uma reprodução. Produção independente. Isso, entendeu? O cara nem tinha assim, muito vínculo, mas eu sei lá, eu tinha uma admiração por ele e ele também por mim. Aí foi aquele rolo, eu engravidei, eu fui embora, ele foi para um canto, eu fui para outro. Depois, com a criança já grande, o resultado foi que se aproximou. Então, por quê? Porque Vênus e Netuno faz o enamoramento. É aquela coisa do deslumbramento, sabe? A gente se apaixona porque é jovem. Exato. Aí depois eu realmente conheci outra pessoa e justamente numa coisa de dança, no Clube das Paz. Eu vivi com ele 2 anos, realmente foi muito intenso, só que por problema de família eu resolvi deixar, porque estava o negócio ficando muito... Aquele negócio da família que sempre acha que você casar vai deixar de ajudar e começaram a implicar com ele, porque ele ganhava menos do que eu. Aí cheguei lá e chamaram... entendi. E brigar, dizer que ele era isso, então, aquilo outro. Por que eu estou falando isso? Porque aí tem um eu trabalhava viajando, quando chegava era aquelas confusão. Aí eu digo, não, sabe uma coisa? Enquanto ela aguentou, subiu para suportar, mas quando começou a briga, eu digo, não, você não está. Pode abrir. Viu? Mas aí foi justamente isso, né? E aí, então, Jane, eu também... como você vai solucionar esse problema, visto que Netuno está em Da'at? Da'at você não enxerga, você não resoluciona, você entendeu? Sim. Então, eu sempre que acontece isso, de ter alguma coisa com Netuno, eu falo, deixa para o cosmo resolver. Por quê? Porque, na realidade, você não tem como você ter acesso a essa energia, que é aquela energia do conhecimento, mas do conhecimento com C maiúsculo. Né? Então, você fala, agora eu entrego para Deus e Deus vai colocar a pessoa certa no momento certo. Se ele não for, ele vai abandonar, vai sair do trem. Entendeu? Entrou no trem, saiu do trem. E minhas energias para outros campos, né? Da dança, estudo. Por quê? Porque não tem nenhum caminho direto que vai de Júpiter para Netuno, tá? De Vênus para Netuno. O outro conflito fica entre, na realidade, Júpiter e Marte, certo? Então, na oposição, que faz esse exagero. Inclusive, lembra que eu falei para você uma vez? Falar muito, falar rápido, eu falo que é um sincericídio, né? Ser sincero. A pessoa já falou, entendeu? É né? Difícil você segurar. É uma explosiva. Exato. Então, esse pode ser uma coisa... Exato, que com o tempo você pode trabalhar, e aí como que você pega Marte e Júpiter, sabe qual é? A linha do meio é a linha da justiça. Mas a justiça é falando em julgamento. Não julgar. Então tem que ficar a meditação nessa carta, a justiça. O que é a justiça? Porque quando eu penso... É aquilo que eu penso. Aquilo que exatamente eu pensei isso, já falei. Pronto. Exato. Então, mas aí você tem que... Essa é uma carta que eu acho que você tem que trabalhar bastante, tá? Fazer uma boa meditação. Por quê? Porque é uma coisa que faz parte, assim, da sua maneira, que pode atrapalhar com outras pessoas, porque a pessoa pode te adorar e detestar. Pô, por que ela me julgou? A gente não tem que julgar. Acontece muito. Eu chamo isso de sincericídio. Falou, eu tenho isso porque eu tenho no meio do céu o Júpiter, né? o Sagitário, e muitas vezes eu faço, né? Sincericídio. Eu tenho oposição com Marte, né? Então só faço sincericídio, me mato sozinha. Putz, por que eu falei, né? Fica com você o teu julgamento. Às vezes a gente nem fala maldade, fala um negócio assim, então o pessoal geralmente inverte para o outro lado. A gente fala uma coisa, eles interpretam outra, porque falou, não, gente, para ainda não, pelo amor de Deus, não é isso, não. Exato. Esse é bastante forte. E o outro é a Lua com Mercúrio, que também estão em quadratura. Que também fala da maneira como você pensa e de como você elabora os pensamentos, muito no emocional. Você sai na emoção, né? Você... né?
Fica feito um vaso, assim, uma água fervente que cai para fora da... Sabe quando a gente faz fervendo o leite, que aí a gente não segura mais o leite, antigamente e caía tudo fora, né? Então, essa quadratura, ela é pequenininha, mas é a carta do Sol. E a carta do Sol é a carta da criança. Lembra na carta? Eu vou pegar o coisa para te mostrar as cartas. A gente vai olhar as cartas para você ver. Então, é a carta do Sol. Você vê que não é tanta coisa que você tem para trabalhar, né? Não tem tanta coisa assim para trabalhar. Mas é bom a gente ter para você fazer essas meditações. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é o tarô de Waite, tá? Eu uso para estudo porque eu manipulo. Aquele que eu uso para ler, eu não deixo ninguém manipular, né? Porque é meu. Aqui, cadê? Então, você tem a roda da fortuna, aqui, então, que você tem que trabalhar, certo? A roda. Essa aí é a carta. Essa aí é o quê? Do Sol? Não, essa é a carta da roda entre Vênus e Júpiter, certo? Isso. 4 elementos. Aqui está em cima, vai embaixo, que está embaixo está em cima, coisas terminam e recomeçam. E lá em cima tem uma espécie da esfinge que está lá julgando e está dizendo, ó, as ações causam reação. É a reação, é causa e efeito, aquilo vai e volta, né? E a outra carta, lembra que era do Papa, né? Deixa eu pegar o Papa só para você ver, né? Você não tem ele aí pronto, mas aí eu vou te mostrar. Aqui nesse tarô de Waite, ele coloca também a letra do alfabeto hebraico, né? O Papa. Aqui, o Papa, lembra que era um jovenzinho no meio das duas colunas, olha lá. Isso, olha lá, isso. duas colunas. O Papa fala do julgamento, mas ele fala da sabedoria, do homem sábio, o homem filosófico, o homem que estuda, o homem que vai atrás do conhecimento, né? E o conhecimento é espiritual. Então, tem o símbolo do Papa. Aí, essa semana eu tirei também, abri mais um videozinho só lendo os anjos agora. Eu estou fazendo o terceiro vídeo. Está lá no YouTube, só leio o tarô dos anjos. É mais curtinho. Mas é um tarô especial esse, dos anjos. Tá? E essa semana veio um tarô que fala justamente do conhecimento. O anjo falou do conhecimento. Abrir a cabeça para o conhecimento. Que bonito o anjinho. É um anjinho pequenininho. Aí, o outro é o da justiça, tá? Então, cadê a justiça? A justiça, às vezes, você vai encontrar com números invertidos. Em certos tarô é número 11, em certos tarô é número 8, tá? Mas não importa, para você não importa nesse momento, importa essa carta. Ela lembra a carta do Papa, se você pensar bem, não é? Então, só que o Papa é bem o Papa, ele é espiritualizado, a justiça não. Ele tem como se fosse um livro mais aberto, né? Exato, ela lê a lei, e também tem as duas colunas, tá vendo? Tem as duas colunas, sempre tem as colunas da árvore. Isso daqui é bem maçonaria, sabe? É bem nos templos maçônicos que a gente usa as duas colunas, o caminho do meio, onde está o livro da lei. Né? Quando tem pessoas que falam para mim, na maçonaria vocês adoram o diabo, eu falei, só se a Bíblia for do diabo, porque a coisa que está no centro da loja maçônica é a Bíblia, né? Então, só se ela for escrita pelo diabo, porque pessoas falam cada coisa, né? Especialmente os evangélicos, né? Vêm com essas ideias estranhas. Bom, e essa daqui, na realidade, ela tem uma balança na mão, né? Balança. Tá? Então, ela fala isso, 2 pesos, 2 medidas, mas ela tem uma espada também, ou seja, na hora que preciso, eu corto. Tem que agir. Exato, tem que agir. O Papa não, o Papa ele não age, ele não tem nada, não tem arma na mão. Ele tem o cetro, né? Que é aquela espécie de coisa que parece aquelas cruzes das religiões ortodoxas, né? Que tem esse tipo de coisa, como é que chama? Né? De coisa com várias
várias cruzinhas, né? E embaixo tem duas pessoas, embaixo, né? Que estão olhando para ele, ele tem a chave, parece mesmo São Pedro, né? O Joaquim Eboá. Aqui. Parece o Papa mesmo. Antigamente, o Papa usava essa coisa. Eu me lembro dos primeiros papas, inclusive o Papa que me crismou, que foi Paulo VI, ele era arcebispo de Milão. E eu fui crismada por ele. Ele usava esse tipo de indumento, né? Esse tipo de coisa na cabeça. Né? Que eles abandonaram um pouco, né? Você vê que o Papa hoje se veste de branco, ele está mais sóbrio, né? Apesar que São Pedro não tem nada de sóbrio, né? Aquela catedral é uma maravilha, beleza. E agora fala. Ali no caso dessa quadratura de Vênus com Netuno. Com Netuno. Não, é uma posição. Com Netuno. É uma posição. A posição. Ela teria que passar para consertar. Exato. Aí passaria pela morte ali. Ela passaria pelo Sol, sim. Pelo Tiferet, para ir. E pela sacerdotisa. Porque ela tem que subir. A sacerdotisa? Porque a sacerdotisa vai ligar direto, mas ela passa por Netuno para chegar em Plutão. Sim, lá em cima, tá. Isso, ela passa por trás, né? Então faria esse percurso, passa pela morte, passa por Netuno e vai até... E nesse caso, eu chamaria isso de iniciação. Por exemplo, entrar numa ordem. Por exemplo, ela é espírita, se ela frequenta um centro espírita, ela passa por iniciação. A pessoa que entra nesses templos, nessas associações, elas já estão dentro de um lugar de iniciação. Tá? Poderia ser uma ordem Rosa Cruz, uma ordem, né? Em São Paulo tinha a Provida, mas eu sempre achei a Provida um pouco uma mistureba de tudo, e eu nunca acreditei muito na seriedade da Provida, porque pessoas que eu conheço que estavam precisando de ajuda não é que saíram melhores de lá, mas enfim. Aí eu falei da justiça, e aí a gente poderia trabalhar pela parte da justiça, então. E o Sol, né, que seria a cartinha do Sol, que é uma belezinha. Então, para cada um desses lugares, você teria que fazer... Então, aqui é a criança. Aliás, isso é bem você, porque o Áries é a criança. O Áries é a criança que não tem medo, que é destemida. Ela está em pelo em cima do cavalo. O cavalo corre, né? Ele não tem medo de nada. Ele não tem nada que o limite, né? Mas, às vezes, esse não limite é o não limite aonde? Imprudente. Na fala, na comunicação. Ou no deslocamento, ou seja, quando você corre, quando você anda, o que você faz. Então, às vezes, ter pressa demais, às vezes, perder o sentido da prudência, né? É a criança, né? Como acontece com a criança. Então, são várias cartas. Se quiser, eu passo a limpo, depois eu fotografo e mando para você, tá? Que vai ficar mais fácil. Até porque você não vai ter muito tempo de fazer. Mas, de qualquer maneira, a semana que vem você não está, né? Mas, como você vai estar comigo ainda por um bom tempo, eu sei, você vai continuar os seus cursos, então a gente vai trabalhar e a gente pode marcar uma hora só para a gente ver. Aí eu quero saber da Elaine... Como ela trabalhou, deixa eu pegar aqui, stop share, isso. Como você trabalhou, se você começou já a fazer as meditações, como você se sentiu? Qual foi a maneira que você achou melhor fazer as suas meditações? Olha, para dizer a verdade, assim, foi um período de Natal e Ano Novo, eu medito, normalmente eu medito, né? Mas nesse período foi 10 minutos, né? Aquela coisa, tem tanta coisa para fazer que a mente não acalma, né? Exato, então meus filhos estavam aqui, então foi difícil para mim.
Tá. Então, mas ainda você nunca chegou a meditar em cima de alguma coisa, ou seja, quando você medita daquele jeito, respiração profunda, fica e deixa o cérebro vagar, né? Eu falo. Às vezes ele vaga sempre nos mesmos problemas, mas ele vaga, né? Exato. Mas meditar em cima de alguma coisa pode ser até uma letra do alfabeto hebraico, né? Se for o caso. Eu medito em cima das letras sagradas, como eu estudo as letras sagradas. Exato. Você pode meditar em cima dos anjos, né? Do nome dos anjos, 3 letras dos anjos, que na realidade são 3, mas se você pensar na pronúncia do anjo, se você falar em mantra, você vai usar só as 3 letras. Mas para que ficasse mais claro para uma linguagem, digamos, ocidental, que não é o hebraico, eles acrescentaram ar no final, ou el. Gabriel, né? G-B-R. E o el é acrescentado, né? Então, quando você pensa nisso, você vai conseguir ter o nome exato. Você pode ter um nome completo que foi latinizado, diria. Talvez seja isso a palavra correta. Sim. Porque no hebraico eles não têm vogais. E as vogais eu nunca entendi, porque o mesmo A às vezes vira um E, às vezes vira um I, entendeu? Eu nunca consegui entender. E olha que fui casada 7 anos com um judeu, né? Mas isso não quer dizer, até porque eles falavam Yiddish em casa, então não era o hebraico, né? E naquela casa não eram nem muito religiosos. E o da Cabala é o hebraico bíblico, antigo, bíblico, não. E eles não eram nem religiosos. Tanto que, quando morreu o pai do Michel, o rabino da federação, aí, ali na... Como é que chama? Uma travessa aí da Bela Sintra, né? Deu bronca nele, porque ele não sabia ler o texto para os mortos. Aí precisaram chamar um tio, e os homens, né, que eles cortam a cravata, né, cortam a camisa para mostrar o luto, ficam aqueles 7 dias, e aí um banho especial, cobre todos os espelhos, foi uma coisa assim. Aí, depois de 7 dias que você pegou a mãe, deu a volta do quarteirão e tirou o luto, né? Eles, na realidade, eles têm as coisas dele, entendeu? Porque são das que você segue. É como eu falar, eu sou católica, assim, quanto tempo faz que você não vai para a missa? Não, eu não vou, mas eu assisti a missa do Papa, entendeu? Porque faz parte da minha infância, faz parte do meu... Então, Natal eu não fico sem. Quarta-feira de manhã, que tem a bênção, que eles transmitem direto a bênção de Roma, né? Que ele faz aquela audiência papal, eu ligo a RAI para ver, entendeu? Se eu pudesse, se eu tiver em coisa. Porque é uma bênção de um Papa. Podia ser um templo budista, se eu tivesse acesso, também serviria. Não, para mim não faz diferença, porque é uma igreja. Uma igreja, por exemplo, que eu adoro em São Paulo é a igreja anglicana, né? E os pastores da igreja anglicana, né, são fantásticos, jovens, tem música, tem cantoria, eles são casados, têm família, quer dizer, eles têm um approach, né, muito mais perto da gente do que propriamente a igreja católica, né, que pareceu uma coisa que afastou muito, né, o mundo moderno se afastou desse tipo de religiosidade, né? Sim, os discípulos, né? A Igreja Batista também é bem atualizada, não é, Jane? Exato. A Batista também é bem... Isso, então, porque tem as luteranas, tem aqui na minha rua, aqui na Avenida Ana Costa, aqui em Santos, tem umas 4 igrejas diferentes, né? Desde o Universal, Igreja Católica, tem uma igreja não sei o quê, tem uma outra lá em cima, luterana, tem umas 4, eu poderia ir em qualquer um. Até agora, nunca fui realmente, né, por causa do Covid também, né? Então, eu prefiro pegar na coisa, gosto do padre, às vezes você está com vontade de ouvir uma palavra, né? Às vezes é muito interessante. Mas eu acho que a tradição judaico-cristã, para mim, foi na hora de buscar as raízes do catolicismo, porque eu queria entender por que houve essa cisão, por que, né, agora é a nova palavra, é a antiga palavra, por que existiu isso, né? Então, é sempre aquela coisa, é o conhecimento que te leva, né? E se vê que a igreja se aproximou do Oriente, se aproximou das tradições, está se aproximando do muçulmano, dos hebreus,
Por quê? Porque eles todos têm uma coisa em comum. Eles têm um só Deus. Não são deuses, né? Então, esse tipo de religiosidade que nós seguimos normalmente não é a dos deuses e das deusas antigas, é do Deus único. Então, todos eles têm a mesma raiz, né? O mesmo Abrão dos hebreus é o mesmo Abrão dos católicos e dos muçulmanos, né? Então, as religiões monoteístas, elas têm a mesma base, a mesma raiz. Mas você pode estudar, sei lá, uma religião oriental e também você vai ter o trio, né? O Vishnu e como é que eles chamam lá? O trio do Shiva. Então, é o triângulo, exato. É sempre o triângulo. Pode chamar de Pai, Filho, Espírito Santo, ou filha, sei lá se era um filho ou uma filha. Sim. É sempre a mesma coisa, porque sempre parte do um que se dividiu em dois e que se manifestou em dois. Essa que é a verdade. Depois, os outros, eu falo que os deuses, mesmo se você estuda o candomblé, né, que usa aqui no Brasil, né, dos orixás, todas essas coisas que são africanas, mais ligadas à terra, os deuses, você pode colocar cada uma numa sefirote. Você vai achar esse arquétipo. Sim. Entendeu? Você acha em todos, né? Para mim, o Exu é Mercúrio, né? Quando você olha Vênus, Vênus pode ser uma Vênus, uma Vênus, né? Pode ser uma Iemanjá, pode ser uma Vênus, é mais Oxum, né? Vênus é mais Oxum. Mas se for ela, dependendo do signo onde ela está, ela se manifesta, né? A própria feminilidade se manifesta de formas diferentes. O Ogum tem muito a ver com Marte, mas entendeu? Tem essa mistura, por quê? Porque são arquétipos manifestados dentro do nosso convívio, do nosso normal. Se você vai estudar, provavelmente os maias também, deve ser a mesma coisa, você deve encontrar todos os deuses iguais, certo? Então, Susan, agora, semana que vem, é o seu mapa. Então, você compra os arcanos, compra uma coisa. Você pode comprar esse, que é o de Waite, ou compra aquele do Tote, que é do Aleister Crowley, tá? Seu tarô universal de Waite. É o mais fácil de você achar, esse. Porque ele é muito cabalístico. Os dois eram amigos, né? O Aleister Crowley e o Waite. A Waite, né? Porque é uma mulher, Edith é mulher, né? De origem judaica. Mas eu achei assim, eu gosto dessa, mas a outra tem também uma descrição. Nessa daqui, ele só coloca o lado judaico. As letras são só letras judaicas que estão aqui, né? Quer ver? Aqui embaixo, tá vendo que tem letra? Olha lá. Sim. Entendeu? Em vez, no Aleister Crowley, você tem um símbolo também astrológico. Essa que é a única diferença. E uma diferença também é que ele, em vez de colocar o valete, o cavaleiro, o rei, a rainha, ele coloca de outra forma. O valete é uma mulher e acaba colocando o cavaleiro como se fosse o rei. No Tote, no tarot de Tote. Mas são os quatro também. São os quatro que também correspondem o quê? As quatro letras. Né? Quando você olha a árvore que eu fiz, né? Aqui, então você tem as letras do lado de cá, né? Aqui. Yod, Re, Vav, Re. São quatro mundos, né? Aqui do lado eu coloquei os naipes, coloquei os quatro mundos de manifestação, certo? Então, dá para vocês verem bem emanação, criação, formação e materialização. Então, por exemplo, no tarô, quando eu dou aula de tarô, eu sempre falo, fogo é sempre a ideia. Criação é quando você começa a dar forma, que na realidade é quando o fogo, que seria o espermatozoide, já se juntou ao óvulo, né? De uma certa forma. E aí tem o período de formação, que é o período de formação que fica na barriga, né? E depois você desce e você tem o ouro que se forma, né? Então, é interessantíssimo. Quando a gente começa a perceber que as nossas coisas que acontecem na vida, às vezes você fala, puxa, tive uma ideia, não esqueci, depois você não leva adiante. Por quê? Porque você não fez o caminho todo. Porque você encontrou um obstáculo ali no meio, né? Então, é uma coisa para a gente... Não é só um ensinamento sem... Como é que eu diria? Não é só
conhecimento. Tem sentido, né? Exato, porque ter livro em casa, na estante, cheio de livro, não adianta nada se você não aprendeu e não ficou sábio com isso. Se você não ficou sábio, não ajudou nada a tua vida, você concorda? A sabedoria Sim. Tem que estar junto com o conhecimento, para você viver melhor, né? Julgamento, pensou, falou, não, entendeu? Pensa, por que eu tenho que julgar? Não é toda verdade é meia verdade? Não fala Hermes Trismegisto? Por que a minha verdade tem que ser a única, tem que ser a certa? Porque quem sou eu para julgar? Entendeu? Então, tem muitas coisas assim que a gente aprende e aí eu vejo que o caminho do conhecimento leva a gente a filosofar sobre a vida, mas leva a gente à sabedoria, a viver melhor. Tolerar o outro, aceitá-lo do jeito que é, poder aconselhar sem julgar, né? Acho que esse que é o intuito maior, certo? Jane, você vai entrar na aula da Luciana, né? Eu vou comer alguma coisa rapidinho, depois eu entro. Tá bom? Tchau, gente. Um beijo. Eu ontem não consegui entrar. Tchau, linda. Beijo, obrigada. Tchau, obrigada. Ela tá angustiada aí pela aula da Luciana. Porque é um curso de 5 dias. Não é que ela não precise, mas ela pega o Renildo. O Renildo é um companheiro dela, que é o professor, é um rapaz jovem. E eles começaram a dançar junto, ela começou a ficar com ele, e ele é um professor de dança. Ela tinha muitos problemas de articulações, inflamações, né? Excesso de fogo. Coisa impressionante. Chegou que um médico chegou para ela e falou, você não vai nunca mais andar. Ela estava assim, os pés e as mãos, assim. Começou a dançar. Você tem que ver como essa mulher é dança. Sabe? Eu conheci ela em São Paulo, né? Ela veio para São Paulo. E o Renildo, como ela tem posse, ela vai junto com ela, vai sempre ela viaja, sempre ela paga para ele, e eles vão juntos. Ele é jovem, né? Então a esposa não tem ciúme, claro. Muito pelo contrário, ele também aproveita as aulas e tudo, então ele vai entrar na aula. Tá bom? Você vai ver no Jornal Nacional. O Ministério da Saúde não se... Acho que ela não desligou. Ela não desligou. Não, no Jornal Nacional é proibido aqui em casa. Beijo, até a semana que vem. Depois eu mando a aula, tá? Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada.